E aí, rapaziada, beleza? O vídeo de hoje eu quero falar sobre uma parada que mudou muito a minha visão de como eu vejo o mundo e é sobre ambiente. E existe uma frase que eu gosto muito que é controle o que te controla. Ela tá até em papel de parede, né, no meu notebook. E isso faz muito sentido, porque você é controlado pelo ambiente. Você foi controlado pelo ambiente a sua vida toda. E isso eu consigo provar pra você mostrando a sua cultura. Normalmente, se você não for bem diferentão assim, você não considera a vaca algo sagrado. E também eu tenho certeza que você já viu ambientes em que todo mundo bebe, fuma, acha isso maneiro e já tentou arrastar você para esse tipo de ambiente e talvez não tenha conseguido ou conseguiu, ou talvez, né, você fume e beba e tudo isso foi por causa do ambiente. Se você vivesse num país onde não existisse cerveja, você provavelmente não beberia. Então, faz muito sentido essa frase, né? Controle o que te controla. Por quê? Existe algo que te controla, que é o ambiente. Só que você pode controlar esse ambiente, não 100%, mas você tem influência nele, sobre ele. Só que as pessoas elas não se dão conta disso. Elas vivem no automático. E aí fica todas essas forças externas, né, influenciando a vida dela e ela começa a tomar decisões com base nesses aprendizados e ela não percebe o quão forte o ambiente influencia ela. E aí quando a gente fala controle o que te controla, significa a gente ter consciência do que está acontecendo e poder fazer alguma coisa para reverter isso. Não reverter, é influenciar, porque o ambiente, ele sempre vai ter controle sobre você. E aí, só que ele pode te tanto te levar para um lado bom, tanto para um lado ruim. Então, se você estiver num ambiente errado, onde pessoas te influenciam a usar drogas, você pode ir para esse caminho. Do mesmo jeito, você pode ir para um caminho bom. Se você estiver num ambiente onde todo mundo está buscando evoluir, aprender, ler bons livros, estão fazendo a faculdade, elas te cobram para você ser melhor, etc. Então, quando a gente fala controle o que te controla, essa mensagem é para aquelas pessoas que querem mudar, porque quando a gente controla o ambiente, é na intenção de controlar a nós mesmos. Então, quando a gente quer mudar, a gente muda o externo, mas a gente também tem que mudar o interno. A gente nunca vai mudar o externo se a gente não tiver esse conhecimento. Então a gente muda o interno para mudar o externo, para que esse externo influencie nós a mudar o interno. Eu não sei se ficou confuso, mas na minha cabeça faz total sentido. E isso também é um princípio de riqueza. No livro Os Segredos da Mente Milionária, ele fala sobre isso. Ele fala assim: um princípio de riqueza é controle o invisível para mudar o visível. E ele dá um exemplo de uma árvore. E ele diz assim: quando você quer mudar os frutos de uma árvore, você deve trocar as raízes. Quando você quer mudar uma ação, você tem que mudar um pensamento. Mas se você quer mudar um pensamento, você tem que olhar em como você foi programado. Que aí a gente já entra no assunto de traumas e de crenças centrais e tal. Se você quer saber um pouquinho sobre isso, dá pra me explicar aqui, porque o vídeo não vai ficar muito longo mesmo. Crença central é o quê? Vou dar um exemplo. Você foi rejeitado na escola, na época que você era criancinha, e aí você teve um trauma de rejeição. Esse trauma de rejeição agora ele foi tão forte pra você que agora ele fica no seu inconsciente. Aí você vive a vida com esse trauma de rejeição. E aí isso é uma crença central. O que que é uma crença intermediária? É um comportamento que você assume baseado nessa crença. Por exemplo, você tem crença de rejeição, né? Você tem um trauma de rejeição. Aí uma pessoa pede, né? Vamos supor, ela te chama para ir para uma festa. Aí lá tem muita gente e aí você não vai. Você queria muito ir, mas você tem medo. E aí você tomou a decisão de não ir porque você tem trauma de rejeição. Aí por algum motivo você tem medo de ficar em público, tem medo de ficar perto das pessoas, etc. E o que é essa crença intermediária? A crença intermediária é quando você toma uma decisão, se comporta de uma determinada forma, porque a sua crença central influenciou você a fazer isso. Não sei se ficou
simples e fácil de você entender. Mas é isso. Começou a chover aqui, mas espero que isso não atrapalhe o raciocínio aqui. Eu acho que não vai atrapalhar tanto o áudio. Mas voltando para esse assunto de ambiente, não é só o ambiente externo que te controla, o ambiente interno também. O que seria o ambiente interno? O ambiente interno ele seria a forma como você se sente. A visão que você tem sobre você mesmo pode ser a forma como você se sente frente a uma tomada de decisão específica, essas coisas. E acho que você já deve ter ouvido aquela frase: não tome decisões quando estiver triste, não faça promessas quando estiver feliz, não abra a boca quando estiver com raiva, essas coisas. E faz total sentido. O nosso ambiente interno também influencia na nossa tomada de decisão. E aí, como é que a gente faz para controlar o que nos controla? Quando a gente quer mudar a forma como a gente se sente, a gente precisa primeiro ter consciência disso. Talvez a gente pratique algum esporte, troque a nossa alimentação para que a gente se sinta melhor, mais satisfeitos, mais realizados, né, com nós mesmos e olhar para nós e pensar, pô, eu tenho uma vida saudável e tal, para que assim a gente entre num estado de estar sempre bem. Lógico que a gente não vai estar sempre bem, mas a gente entrar num equilíbrio. E esse equilíbrio vai permitir com que a gente tome decisões melhores. E essas decisões melhores vão mudar o nosso ambiente externo. E esse ambiente externo vai permitir que a gente se encontre em uma realidade diferente e isso mude quem a gente é. É assim que as pessoas mudam. Quando você olha um cara que sumiu ali, né, uns 10 anos, e aí você vê o cara de novo e pensa o quanto ele mudou, com certeza foi isso que aconteceu. Ele mudou talvez a maturidade dele, como ele é por dentro, e aí ele conseguiu mudar fora. E aí se mudar fora permitiu com que ele mudasse por dentro de novo, porque ele se encontrou em uma nova realidade. E essa nova realidade está influenciando ele a ser essa nova pessoa. Então, todo o processo de mudança, ele não é rápido. Ele é tijolinho por tijolinho. E sempre, sempre, sempre vai demorar muito tempo. E a gente sempre comete o erro de querer que as coisas aconteçam muito rápido. E a gente tem pressa para mudar. Ao mesmo tempo, o ser humano ele tem medo de mudança, mas quando ele sabe que essa mudança vai ser boa, ele tem muita pressa. E ele não tem paciência. E como todo mundo já sabe, né, a gente já tá nessa geração dopamina. É sempre um estímulo, um estímulo, um estímulo atrás do outro. E aí a gente ensina o nosso cérebro de que existe recompensa fácil. E quando a gente pensa que existe recompensa fácil, a gente acredita que os nossos sonhos também vão ser fáceis de alcançar e vão ser rápidos de conseguir. Sendo que na verdade isso é uma mentira. E eu mesmo, com esse canal aqui, eu queria muito que ele crescesse rápido. Eu vejo o canal do Primo Pobre, e ele falou que o vídeo dele que bombou foi no vídeo 30. E aí eu penso, pô, foi rápido. Ele não ficou 4 anos fazendo vídeo para depois monetizar igual o Whindersson Nunes. O Whindersson Nunes teve muito, muito mais tempo de YouTube e conseguiu, né, ter sucesso, mas demorou muito. Então, todo o processo é demorado. Então, não tem muito o que fazer. E sim, continuar persistindo ali, tendo uma disciplina e fazendo sempre acreditando que aquilo vai dar certo. Sempre pensar positivo e tal. E quando eu falo em pensar positivo, eu também quero dizer que a gente precisa entender o papel da sorte. A gente comete o erro de, quando a gente vai fazer um plano, acreditar que isso vai ser uma linha reta e que existe uma causa e efeito, e de que as coisas não vão sair do plano. Só que existe a sorte. A sorte ela pode te ajudar muito, fazer você evoluir tipo 10 anos em um. Também ela pode te influenciar pro lado ruim, que aí no caso a gente já chamaria de azar. Mas a nossa história e os planos que a gente faz não é causa e efeito, não é uma linha reta. Tem muitas coisas que influenciam. E aí o erro de muitas pessoas também é negligenciar aquilo que elas não sabem. Isso faz elas sentirem muita confiança no plano delas e tal. E acreditar que tudo vai dar certo. Eu acredito sim que a gente tem que ser positivo, mas não tanto assim. A gente tem que ser um positivo racional e não ficar conspirando e achando que tudo vai ser perfeito. Então o vídeo foi esse. Tinha muita coisa que eu queria falar também, coisas que eu acho interessante, mas para o vídeo não ficar muito longo, porque a gente já tá chegando em 10 minutos e eu não quero um vídeo muito longo, porque eu sei que provavelmente as pessoas não vão assistir. E é isso, tamo junto. Se você gosta desse tipo de conteúdo, esse conteúdo não teve roteiro, foi um tipo mais conversa assim. Mas se você gosta desse tipo de conteúdo, eu queria que você me acompanhasse e se inscrevesse aí, porque eu vou continuar publicando mais vídeos assim. Então, tamo junto e é nóis.